avaliação, o Marcos Braz, ele foi mais benéfico ou maléfico pro Clube do Remo? Maléfico. Nesse período de Já transição. imaginei o Marco Braz com uma... Ele falou difícil. Nesse período de transição do Remo da B para A, contratações e rescinde contrato, quem fica, quem vai, e a briga, puxa daqui, puxa de lá. O que tu avalias? Da B pra A. Não, nesse período Pois que é. o Marcos... Pois é, o que tu acha? Entre, Foi bom ou foi ruim entre- o Marcos Braz? Entre novembro e janeiro. Isso, Entre novembro- correto. Foi ruim, porque ele travou o planejamento do Remo, ele costurou o máximo que ele pôde para não ter o Guto Ferreira renovado. Se o Guto renova com o Remo na primeira semana após o acesso, o planejamento era 1. Correto, verdade. Ele atrasou o máximo que ele pôde para não ter o Guto para trazer outro técnico. E aí levou... Fora que ele segurou o Antônio Oliveira ali, Foi. na Ainda tem campanha essa daí. do acesso. E quase perde o acesso. Quase. Perde o acesso. E aí, fora essa situação de travar a permanência do Guto e ir em busca de treinadores fora da realidade do Remo, ele trouxe jogadores a peso de ouro. Né? O Sá de Patrick de Paula, que, convenhamos, o último ano bom do Patrick de Paula foi no Palmeiras. O quê? 97. Mas Olha aí. Raça Negra fazendo sucesso. Traz o Patrick, que na Série B com o Atlético não jogou bem, e o Santos queria alguém para levar o Patrick da Vila o mais rápido possível, o Remo trouxe. Hoje o Patrick está bem com o Condé. E aí é um trabalho do Condé que conseguiu resgatar o Patrick. A mudança não, né? O retorno dele à volância também, né? Melhorou. A observação do Condé. Porque o Patrick, eu me lembro do Patrick como esse cara do meio de campo. Esse segundo cara ou o terceiro cara do meio de campo. Mas ele teve uma temporada muito boa no Inter de ponta para suprir uma lacuna Patrick. que o Inter... Não, no São Paulo, ele na reta final ele foi ruim, mas a chegada dele em São Paulo foi pouco. ele também vai de ponta lá, no São Paulo e no Inter, né? Para suprir Às lacuna. vezes fazia até lateral. A ala, né? A ala. Fazia ala. E ele fisicamente é um jogador que não... Ele tá em decadência, né? O Patrick tá... E ele tem um biotipo de jogador também diferente. Ele não tem um biotipo esguio, né? Eu não tô falando que ele não se cuida, mas existem jogadores que têm biotipos e biotipos. E a idade, ela vai massacrando Ele não aquilo. tá acima do peso. Não, é o biotipo dele, né? E aí, ele voltou pra volante. Que ele jogou no Atlético Paranaense, muito tempo de volante, inclusive, se destacou e saiu para outros clubes de volante. O Léo Condé retornou, porque ele tem muita força física. Ele tem uma tranquilidade para jogar de volante. Ele tem a qualidade. Ele conhece a profissão ali. Ele tem a função. qualidade para fazer essa chegada que todo mundo pede hoje em dia, né? O famoso box to box, o volante que ataca a área. Ele faz isso também. E o Léo Condé, para mim, um dos grandes ganhos dele dentro do elenco do Remo foi ter recuperado o Patrick não de ponta, mas de segundo volante. Agora, em cima da pergunta, ele que fez essa pergunta aqui, o caso do Marcos Braz. Só para completar, 2 caras que o Braz não queria de jeito nenhum em Belém. Um é o artilheiro do Remo, hoje, que é o Pikachu. Sim. E o outro é o Jajá, que se achou ali no meio. O Marcos Braz moveu o mundo para não ter o Jajá em Belém. Ligou lá pro Goiás, pro Michel, que é executivo do Goiás, que é amigo dele. Cancela o que o Remo está negociando com vocês com o Jajá, trava o Jajá para ele não sair daqui, eu não quero ele aqui. Aí segurou, até que o Jajá conseguiu, o Remo conseguiu trazer o Jajá para cá. Já fez falta ontem. Fez. Eu acho que ele fez sempre, falta. no elenco do Remo, No acho que ele ataque do sempre vai Remo, fazer falta. Precisa, Ele mas é o foi um jogador, momento de ele é o transição. atacante, eu acho que mais agudo que o Remo tem, mais Isso, perigoso. Quando o Remo lançava a bola, o Manga não conseguia acompanhar. Ele é o famoso desafogo do clube, né? Qual é o problema de Dele ter apertado os ovos, sido expulso. Qual é o problema que o Aleph Manga tem, às vezes, em sincronizar o que ele pensa? Eu acho que a bunda dele é muito grande. É a canela dele, pô. É a canela. a bunda dele é muito grande. Tu vê que ele sai e parece que... A bunda segura pra trás. A mente pensa uma coisa, mas eu acho que o processador dele ainda é 486, sei lá. Então... Mas ainda o jogador de força, eu acho que ele Não, beleza, prende protege zagueiro. a bola, legal. Prende Mas de vez em zagueiro, quando- Mas na hora de executar... Não, acho que ele ajuda não responde. muito. Eu acho que ele só não é refinado. Eu Eu acho. lembro uma vez que eu tava jogando aquele... Tava jogando? Aquele futebol lá da... Começou a mentira, gente. Sim. Da turma Esse é lá o quadro Mentira na Champions. Vai, mano. Vai, Bini. Vai. Rapaz, aí eu me lembro que o Mesquita virou pra mim e disse assim mesmo: pô, diretor, e eu fazendo esforço pra correr, pô, diretor, parece que tem um pneu de trator preso na tua cintura. Tá jogando de calça jeans E eu molhada. fazendo tanto esforço. Aí eu me lembrei agora que tem horas que o Aleph. Não, só que exatamente também a a gente coisa. tem que ver que, por Pareceu exemplo, eu jogando que já bola. fui profissional do Do futebol. quê? Continua o quadro, viu, gente? Mentira na Champions. Semi-profissional. Continua Eu o tô quadro. pensando no fim do programa, a gente já Eu, tá aqui. eu sou semi-profissional.
Então, assim, às vezes... O Arlen, tu não sabe nem andar com uma chuteira. Tu fica meio cambaleando quando tu bota a chuteira no pé de taco. Perde a estabilidade. Tem dificuldade com Igual um caranguejo na lojota. O melhor é quando ele vai jogar lá na OAB, aí ele coloca pra filmar lá o celular dele batendo o pênalti. Ele bate 50 pênaltis, acerta um. Aí ele posta Pega o como se fosse bom. o único, Aí ele pega o bom. o único que ele... Eu conheço um advogado amigo nosso que é do mesmo ilações. jeito, viu? Ilações, viu, gente? Cara, mano. É fake news, momento fake news agora, essa do Júnior aí, ó. É um cara que nunca traz fake news, mas hoje ele trouxe agora, essa daí lá da Sim, OAB. mas termina. Eu falava que às vezes o jogador de ataque, ele tem uma oportunidade pra... Por exemplo, os demais toca pra cá, toca pra ali, mas o cara no ataque, né, o que as Às pessoas vezes não querem, sobra. ele recebe aquela bola ali, ele tem que ser 100% perfeito. Às vezes não dá. Mas outro Vitor Bueno andou errando também, ali na conclusão. Por exemplo, aquela bola que sobrou pra ele, pro Manga, né? Que ela vem do alto. Quem foi que chutou? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Landu. Aí ele vai finalizar, aí a bola vem assim, ele vai finalizar Chique pro... Se ele acertar, vai ser um golaço. Aí ele fura a bola. Deixa eu voltar aqui com a história do Braz. Importante. Acho que o Júnior falou aqui verdade. Realmente, correto. ele, nesse ponto, agora deixa eu te colocar uma outra coisa aqui, Júnior, e para todo mundo. A vinda do Marcos Braz aqui, ela não trouxe o pensamento tipo maior do que se pensava no Remo, de cara que já tinha vindo para o Flamengo, dele pensar em melhorar a logística do Remo em relação à própria pré-temporada do Remo, que foi fora, né? Foi lá no CT do Retrô. O fato de, na logística, para otimizar, usar voo charter, essas coisas, e muitas outras que ele tentou implantar. Agora não se sabe por que as coisas não funcionaram. Mas ele veio com um pensamento, digamos assim, grande, até gigantesco, para uma estrutura que ele tinha, que era o Flamengo, e claro que ele tinha que adequar ao que o Remo tinha. Ele também, na opinião de vocês, não somou positivamente? Ou realmente nada... realmente nada prestou? Eu acho que, assim, o Braz, ele chega muito grande aqui em Belém. Ele é grande. Ele chega muito... Mas ele Ele é expansivo. Se tu E puxar agora o é deputado currículo, federal. o currículo Vitorioso. do Braz, o currículo do Braz ele é maior que o futebol paraense. Pô, Ele é maior que o futebol paraense. Então ele chega- E agora é deputado federal. Ele é É deputado maior que o futebol federal paraense. Tu imagina assim, vou fazer uma lá. comparação esdrúxula aqui, tá? Vou cometer um crime aqui. Tu imagina se o Remo consegue contratar um Neymar. Aí tu já tá indo pro Potoca 30 segundos. Não, tu imagina assim, eu acho que equivale, porque é claro que naturalmente com a grandeza que o Braz tem, a grandeza que o Neymar tem, tu em alguns momentos tu vai mandar contra o que todo mundo acha e tu vai ter mais força do que todo mundo. Pela Era isso que grandeza... acontecia às vezes. Pela grandeza... Porque tu olha assim, é tipo tu tá brigando com alguém que é muito maior, um lutador de MMA, e tu esbarrou na costa dele assim, e agora ele quer brigar. Não adianta tu pedir desculpa, não adianta tu pedir perdão, não adianta tu dizer que não dá mais, que tu vai sair correndo, ele quer brigar. Entendeu? Então dificilmente tu vai ter sucesso com um cara de uma grandeza dessa. E eu acho que o Braz, ele foi, durante todo o tempo que ele teve aqui, o cara maior, não estou dizendo que é a instituição, mas que as pessoas que estavam na instituição. Então, assim, eu sentia que todo mundo tinha muita dificuldade de refutar o que ele falava. Sim. Eu não concordo, mas me respeita. Tu sabe que eu ganhei, tu sabe quem eu sou, tu sabe de onde eu vim, tu difícil, sabe onde né? eu tava. Então, cala a boca que eu já tive sucesso com isso. Me escuta. Tenho cases de sucesso. E fica na tua. E aí as pessoas iam se encolhendo, guardadas as devidas proporções, nas suas... E não vou dizer irrelevâncias, porque é um termo pesado, mas nas suas pequenas relevâncias no futebol, né? Porque assim, a gente não tinha ninguém pra contrapor o Braz do tamanho dele, pô. E aí, duas coisas dentro disso. Quando o Braz ele faz o movimento de trazer Antônio Oliveira e trazer depois o Osório, é justamente para afirmar isso daí, para mostrar que ele é o Marcos Braz no eu consigo, né? do que ele consegue. Só que tem um outro ponto que o torcedor não conseguiu entender, mais ou menos, e parte da imprensa também não conseguiu entender. Quando o Remo sobe da B para A, tem aquela falsa ilusão. O Remo está com um orçamento de mais de 100 milhões,
o Remo tem um executivo do tamanho do Marcos Braz, que vai chegar, vai falar, Binho, eu tô aqui no Remo, traz o Arlen pra cá. O Binho vai falar, beleza. Grandes merda o Binho vai falar. O Arlen chega amanhã Sempre aí pra jogar no Remo. Sempre E profissional. não era assim que funcionava. Verdade. O Braz não Meu passe é caro. O Braz não é o cara no Remo. O Braz no clube do Remo não era o cara que ia abrir o mercado no sentido de vou trazer essas duas peças pra cá porque eu sou o Marcos Braz e foda-se o mundo. Sim. Ele não era esse cara. Ele era o cara que ia chegar e ia ligar pro... Como ele ligou quando ele foi trazer o Tony Oliveira, ele ligou pro Bertolucci, que é o empresário do Antônio. Olha, eu queria o Antônio aqui. O Bertolucci falou, tá, bora conversar. Ele ouviu o Braz. O Braz tinha esse poder de fazer os grandes Abrir portas, empresários de abrir portas. Vai trazer pro Remo é uma outra conversa. Então tinha a ilusão de que, por ser o Marcos Ele Braz, tinha o acesso, os né, caras aos iam chegar automaticamente. Não é assim Mas que é uma funciona. porta que era fechada, Que abriu. que ninguém conseguia abrir Ok. se não fosse ele, né? Mas Isso, não é era assim. que a porta A certeza, aberta que ia claro. trazer. É. Entendeu? E Ia muita entrar. gente entendeu errado. Fez errado essa leitura do que seria o Marcos Braz com o Remo na Série A. Isso também, claro, que atrapalhou ele, porque na hora que ele vai para o mercado e ele olha para um jogador, sei lá, um Breno Lopes da vida que foi Sim. de Curitiba, e tem um Patrick de Paula, ele não vai trazer o Breno Lopes, porque o Breno Lopes tem mercado. O Patrick de Paula não tinha mercado. Ele queria voltar para o Brasil. Para onde? Eu não sei, queria voltar para o Brasil. Então é mais fácil trazer um cara que quer se recuperar do que um que de certa forma já é uma realidade aqui no futebol brasileiro. Então essa leitura também ela atrapalhou muito o que foi o Marcos Braz aqui. Porque Cara, uma coisa tem uma outra dúvida uma também. coisa é tu abrir mercado, outra coisa é tu ter abertura de mercado. Ele Correto. tinha abertura de mercado, ele não abriu o mercado. Bora fazer um exercício aqui, um exercício rapidola. Quais são as... Bora lá, Júnior, me ajuda. Valmireco, Arlen, Isis. Menos porque não, talvez, né, Isis? Falta de intimidade com o assunto. Mas quais foram as 3 principais contratações do Remo no ano? Vamos lá. 2025? 26? Eu vou falar aqui o que eu acho, tá? Já, Taliari e... Deixa eu ver e o Chamba. O que tu acha, Júnior? Nenhum dos deram. 3 vieram com o Braz. Que deram Não, resultado. tu já pulou o raciocínio, mas... Tá, beleza. Tu acha que... Quem tu acha, assim, que foram os 3 principais, João Mireco? Talhari, eu acho que o Talhari. Eu ia colocar o Vitor Bueno, porque a chegada dele, depois ele chegou a despontar no brasileiro, mas depois dessa contusão, ele está precisando ainda dar responder positivamente. Ele parou muito tempo e realmente não é mais. Ou pelo menos não conseguiu ser os até 3? agora o Vitor Bueno. Aí eu colocaria o próprio Chamba, Talhari, Chamba. Quem mais? Pra mim Já. Vitor Já. Bueno, Taliari e Já. Faria uma menção honrosa para o Zé Ricardo, porque iniciou muito bem o ano. Né? E agora o Condé está conseguindo fazer o Zé Ricardo voltar a jogar. Então a gente tá falando desses 5 nomes aí, né? Sim. Zé Ricardo, Chamba, Já, Pikachu. Taliari. O Marcos Braz trouxe algum desses? Zé Ricardo. Só, Trouxe né? Zé Ricardo e Vitor Bueno. Então, assim, Zé Ricardo Ele não e Vitor trouxe o Bueno. Pikachu? Não, ele não Ele não queria. queria. Ele não queria o Ele Pikachu. não queria o Pikachu. o impacto dele nas contratações que funcionaram também foi pequeno, né? Foi E pequeno. na volta do Guto também. Não, assim, foi um, contratação do Guto, foi quer um dizer, desastre ano a O chegada. mercado do Braz foi ruim. Eu tava vendo aqui, só pra gente a chegada, pontuar, só pra te o Remo dizer. joga o último jogo da Série B, dia 23 de novembro de 2025. E o primeiro 26. jogo da Série A... 26, né? 26 de novembro. E o primeiro jogo da Série A é 23 de janeiro, né? Contra o 28. Vitória. 28. Então, o hiato ali de menos Dois meses, menos de 2 meses. 60 dias, É. né? O mercado que o Braz fez na Série B pro Remo foi melhor do que o que ele fez pra Série A. Sim. E ele usa isso, né? Porque os Ele- caras que Onde ele ele vai, ele diz que Os ele caras subiu o que ele Remo. trouxe para a Série B deram resultado. João Pedro fez os 2 gols do acesso. O Panagiotti foi muito importante para o Remo na campanha. Me ajuda aí. Tu quem acha que o mais? Panagiotti foi importante? Em alguns jogos foi. O Eu acho Panagiotti também. tentando lembrar. Ele fez alguns gols de Contra o cabeça. Cuiabá, ele foi bem lá fora. Ele conseguiu ajudar o Remo a vencer o jogo. O Diego Hernandes foi muito bem. Perfeito. Apesar de eu ter ressalvas do Diego Hernandes, mas foi muito bem. O Nico foi muito bem. Nico foi bem. Agora, na Série A, o mercado que o Marcos Braz fez foi muito ruim. Foi muito ruim.
Ele teve mais sucesso nas contratações na Série B do que na Série A. Que na Série A. E pra esse... Quer falar alguma coisa? Existe? Não, pode passar esse assunto, tá chato já. Tá gostando do corte? Conteúdo completo no canal do YouTube Varanda Esporte. Todas as segundas-feiras você não pode perder. Ative as notificações e acompanhe tudo.